Muito bem, esta é a nossa segunda parte do nosso estudo introdutório sobre o Evangelho que traz o nome de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor, conforme Lucas escreveu. Nós vimos um pouco sobre o autor, sobre o primeiro leitor, a quem Lucas dirigiu primariamente, e nós vimos assim nesse contexto histórico, essa introdução que nos dá uma luz sobre o propósito pelo qual Lucas escreveu o Evangelho. Será que Lucas sabia que o seu escrito se tornaria uma parte das Escrituras, da Bíblia, que mais de 2000 anos depois ele seria lido, seria estudado? Será que ele sabia disso? Às vezes nós não sabemos a proporção que o nosso serviço para Deus, feito em amor, ele toma. Mas Deus sabe, cada palavra que nós falamos, o tanto que Deus pode usar para edificar pessoas. Que nós possamos continuar servindo a Deus com amor e alegria em nosso coração. Agora, eu queria, nesse segundo vídeo, falar para você algumas particularidades em Lucas, que só aconteceu em Lucas também, e como é que Lucas ele escreveu um evangelho tão humano, um evangelho que se preocupou também com determinadas pessoas, e registrou alguns eventos que torna Lucas um homem muito sábio, além de ser sábio, um homem muito espiritual. Muito bem, eu tenho aqui um slide que nos fala aqui dessa particularidade de Lucas. Aqui em verde você vai ver o material único, ou seja, só encontrado dos quatro evangelhos, só encontrado em Lucas. Correto? Aí aqui a gente tem alguns fatos do nascimento de Jesus. Mateus também falou sobre o nascimento de Jesus, mas Mateus, muito provavelmente, ele deve ter recebido informações de José, Mateus judeu, tal. Lucas, no entanto, quando Paulo esteve preso lá em Cesareia, e Lucas vai escrever o Evangelho, ele vai atrás de Maria, de Elizabeth, tá? Ele vai pegar as informações do nascimento de Jesus do ponto de vista das mulheres, correto? Então nós temos aí Lucas se informando com Maria, com Elizabeth, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, e aquelas informações lá você só vai encontrar no Evangelho de Lucas, interessante, como eu disse, do ponto de vista de mulheres. A infância de Jesus, dos quatro, só Lucas traz lá aquela informação de quando Jesus tinha 12 anos de idade. Você já deve ter ouvido falar que Jesus, em alguns evangelhos apócrifos por aí, que ele foi para a China, que ele foi para a Índia, que ele aprendeu magia, que aonde Jesus pisava nascia uma flor, que Jesus, quando era criança, amaldiçoou uma outra criança numa brincadeira lá. Então, nada disso é verdade. Nos evangelhos nós vemos que o primeiro milagre está dito lá. E assim principiou Jesus o seu milagre lá em Caná da Galileia, na festa de um casamento. Então, a infância de Jesus foi absolutamente normal. Mas Lucas vai nos falar do Bar Mitzvah de Jesus. Bar Mitzvah, você sabe que Bar Mitzvah o significado apto a fazer boas obras. Esse é o significado do Bar Mitzvah. É uma cerimônia judaica que celebra a passagem da infância para a vida adulta, ou seja, a partir dos 12 anos de idade. Na cultura judaica, a criança de 12 anos já não é criança mais, tá bom? E a gente sabe que os cuidados até os 12 anos, os cuidados maiores da criança era por parte da mãe. E depois dos 12 anos,
a criança se torna um parceiro, um companheiro do pai, que vai aprender a profissão talvez do pai, não é? Mas a responsabilidade maior é do pai. Por isso que a gente vê que quando eles foram para Jerusalém, e todos os judeus iam para Jerusalém nas 3 festas principais dos judeus, né? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, quando Jesus fez 12 anos, eles foram naquela festa lá, e aí Jesus ficou lá no templo. E as mulheres, no retorno, elas iam na frente, tá? E mais ou menos uns 22 quilômetros na frente, andando, paravam para poder já fazer ali a refeição do dia, cozinhar, né? E os maridos vinham atrás, os homens vinham atrás. E aí, José imaginou que Jesus estava na companhia de Maria. Maria imaginou que, porque Jesus já fez 12 anos, já era responsabilidade de José, e estava com José. E eles então tiveram que voltar e procurar Jesus lá em Jerusalém. Bom, e aqui nós temos a genealogia. Mateus também fala de genealogia, mas Lucas, ele coloca a genealogia de Jesus por parte, ele pega ali a ascendência de Jesus por parte de Maria, que igualmente como José também eram descendentes de Davi, né? Mas aí Mateus, ele vai parar lá em Abraão. Já Lucas, ele vai até Adão, tá? Então o propósito de Deus, de fato, não era só com uma nação de Israel, mas com o mundo inteiro. Por isso que Lucas vai usar a expressão que toda a carne verá a salvação de Deus. Essa expressão, toda a carne, ela é também desse gentio que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, os ensinos de Jesus, as parábolas, há parábolas ali que você só vai encontrar em Lucas. Parábola do bom samaritano, né? Que mais? A parábola lá do rico e Lázaro, a parábola do mordomo infiel. E são tantas parábolas, são tantos ensinamentos, são tantas passagens que você só vai encontrar neste maravilhoso Evangelho de Lucas, ok? Os incidentes, né? Você vai ver lá Jesus indo com os 2 viajantes para Emaús. Você só vai encontrar isso em Lucas também, e várias outras passagens, né? A ascensão de Jesus, conforme Jesus sai de Jerusalém ali para o Monte das Oliveiras, leva os discípulos, daquela passagem onde os anjos também vai falar que assim como ele subiu, e ele foi oculto nas nuvens, ele voltará. Ou seja, se a gente tivesse aquelas filmadoras antigas, que você filma e depois você dá um reward, que é aquela tecla que volta a filmagem, é exatamente isso que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, porque os anjos dizem, assim como ele foi, ele voltará, né? Basta, se tivéssemos a capacidade de filmar a subida, vai ser também o retorno, porque essas são palavras registradas ali em Lucas. Nós temos em vermelho aqui as pessoas pelas quais Lucas ele registra, né? E Jesus tinha interesse nelas, né? Samaritano, é notório, né? Esse povo que era odiado pelos judeus, e a gente sabe que falar judeus hoje, a gente fica devedor, porque os israelitas, eles eram formados por 12 tribos, mas hoje, todo israelita, ele tem esse nome de judeu, e a gente sabe que, inicialmente, eram os da tribo de Judá, da região da Judéia, tá? E judeu é tanto hoje para referir-se a todos os israelitas, como também da fé deles, a fé do judaísmo, tá? Mas a gente precisa entender que Jesus não era odiado assim por todos os israelitas. Seu ministério lá na Galileia foi um ministério maravilhoso, né? Mas o conflito ficava ali na região da Judéia. E os judeus lá, eles se achavam, né?
e não se davam bem com os samaritanos. Nós não temos tempo aqui para falar sobre quem eram os samaritanos e o porquê desse ódio, desse conflito, mas, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e este era samaritano. A parábola do bom samaritano, Jesus coloca o samaritano ali como uma pessoa humana, né? E aí você vai ver o tanto que essa atenção é dada para os samaritanos. É incrível. Eu chamo a sua atenção e peço que você, quando for reler o Evangelho de Lucas, você preste atenção nisso. Os gentios, tá? Aí você vai ver, não só no Evangelho, mas em Atos, lá o etíope de Candace, né? Aquele eunuco lá. No próprio Evangelho aqui, ele vai falar, por exemplo, que tinha muitos leprosos lá na época de Eliseu, mas só Naamã foi curado. Havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas só a de Sarepta que foi abençoada, né? Então, a atenção que esse gentio também demonstra que Jesus dava para com os gentios, os marginalizados, publicanos, né, os cegos, as meretrizes, pessoas que a sociedade não acolhiam, Jesus as acolhia. Né? As mulheres, gente, né? Tanto que mulher ali é falado, Maria, a Jezabel, a Ana, aquelas que sustentavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus, né? Jesus aparece primeiro para uma mulher. Então, é incrível como essa atenção também é dada para essas pessoas, né? No caso aqui também as mulheres, os pobres. Enquanto que Mateus coloca bem-aventurados os pobres de espírito, Lucas diz bem-aventurados os pobres. E ele vai colocar uma maldição sobre os ricos. Ai de vós, ai é uma maldição, né? Ai de vós os ricos, que rides agora, irão chorar, mas bem-aventurados os pobres, né? As viúvas lá, de Naim, que Lucas vai registrar que Jesus vai lá, né? Pobre. E essas pessoas que não tinham nada, Jesus deu uma atenção muito grande a elas. E os pecadores, né? Então a gente forma aqui uma lista completa, né? Jesus, ele ama os pecadores. Ele não ama o pecado, obviamente. Lucas também, aqui em azul no nosso slide, ele dá uma atenção extraordinária a eventos sobrenaturais, né? Anjos. Logo lá no início, o nascimento de João Batista anunciado pelo anjo, depois o nascimento do Senhor Jesus anunciado pelo anjo, os anjos no ministério de Jesus, né? Os anjos ali confortando Jesus lá no deserto, na tentação, lá no Getsêmani. A gente vê a participação de anjos lá em Atos dos Apóstolos, a presença. A gente sabe que aos anjos não foi dado a oportunidade de evangelizar, mas isso não significa que eles não participam, né, dos eventos evangelísticos, porque a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, eles ali abrindo portas para pregadores que estavam presos, eles ali cooperando, né, sendo nossos cooperadores no nosso ministério. Então é maravilhoso. Oração, outra dimensão espiritual. Lucas vai colocar Jesus, vai colocar Jesus, não, vai nos mostrar Jesus mais de joelho do que em pé. Jesus orando para escolher os 12, Jesus orando para abençoar vidas, curar pessoas, né? Jesus é o único evangelho que diz que quando Jesus, depois de ter sido batizado, ele sai do Jordão e cai de joelho e recebe o Espírito Santo, né? Lucas mostrando aí que para você receber o Espírito Santo, essa unção,
esse batismo de poder, e ali mostra Jesus recebendo e em oração, né? E aí vai mostrar Jesus orando em todo tempo, em toda hora, em todas as circunstâncias. O Espírito Santo, como Lucas fala de Espírito Santo, o Espírito Santo envolvendo Maria para o nascimento de Jesus, é o Espírito Santo no nascimento de Jesus, é o Espírito Santo no ministério, na tentação, na preparação, é o Espírito Santo ungindo Jesus, né, e usando ele, é o Espírito Santo em todos os momentos do ministério do Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos ele continua esse tema do Espírito Santo, né? Aliás, todos esses temas aqui, né? A adoração, o Evangelho de Lucas é um evangelho de alegria, de louvor, de adoração. Mostra ali o louvor do Zacarias, pai de João Batista, mostra o louvor de Maria, né? Mostra o louvor lá daquele Simão, lá, Simeão, que estava lá no templo, que os meus olhos viram a tua salvação. E aí ele fala ali de adoração, de cânticos, né? De louvores. Ele vai mostrar anjos louvando, ele vai registrar esses momentos extraordinários. É um evangelho de adoração e louvor, e também um evangelho que fala sobre o futuro, né? Vai falar sobre o futuro imediato ali dos judeus, Jerusalém que se torna, na verdade, ali, quase que, na verdade, Jerusalém é uma cidade da qual os acontecimentos que aconteceram com ela servem como pano de fundo para aquilo que vai acontecer com o resto do mundo, né? Então, ele vai falar do futuro imediato de Jerusalém, que no ano 70 ele vai ser destruído. Por quê? Porque não discernir o tempo da visitação, a chegada, aquele que veio, né, para os judeus, para Israel não teve discernimento dessa visitação de Deus. Então vai falar também sobre o futuro do mundo, né, falando ali do futuro imediato de Israel e de um futuro longo acerca dos destinos do mundo. Bom, então o Evangelho de Mateus, ele é extraordinário, gente. Ele tem aqui essas peculiaridades, algo que sem ele nós estaríamos privados, né, de tantas informações, de tantas riquezas. E Lucas, como um hábil escritor, ele pesquisou, ele correu atrás, ele foi, né, naquelas pessoas que conviveram com Jesus, porque ele mesmo não conviveu. Há um dito aí, há uma tradição que quando Jesus mandou 70 pessoas, Lucas lá estava no meio, né? Porque ele é o único também que registra esse ide, essa missão de Jesus para com 70, que foi em grupo de 2 a 2. Lucas é o único que registra isso, e por isso alguns imaginam que ele já fazia parte ali, mas isso é uma tradição que não tem fundamento, tá? Mas a gente percebe que Lucas, ele pesquisou, ele correu atrás, e você aqui pode até fazer um contraste entre o escrito de João, que recebeu a revelação lá do livro de Apocalipse, né? Então um livro na Bíblia foi dado como uma revelação, que é o livro de Apocalipse. Mas aqui no caso do Evangelho e de Atos, foi alguém que viajou, que foi lá em Nazaré conversar, lá, na verdade, lá em Cafarnaum, conversar com Maria, com João, né? Com Pedro, que depois foi outra cidade, atrás de outras testemunhas oculares para pesquisar. Então, o que a gente tem no Evangelho de Lucas é um evangelho humano, né, que mostra o interesse de Deus por vidas humanas. Nós temos um evangelho também divino,
porque nos mostra aqui o sobrenatural, o poder de Deus, né? Como nós alcançamos e entramos nessa dimensão por meio da oração. E um evangelho feliz, um evangelho que fala de alegria, né? Tanta alegria do começo ao final dele. Vai falar lá no final que os discípulos de tanta alegria não creram na notícia que as mulheres trouxeram de que Jesus havia ressuscitado. Você já pensou isso? De tanta alegria não acreditar? Bom, eu termino aqui essa introdução sobre o Evangelho de Lucas. Um abraço a todos. Vamos continuar até o final em o nosso seminário, em o nosso curso. Deus abençoe.